água, né? Começou a gravar, tá, gente? Tenho que avisar aqui. Estamos gravando. Então, tá. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos falar de questões da filosofia. Questões inerentes à própria filosofia. Tá? Qualquer coisa, vocês me interrompam, qualquer pergunta, fique à vontade. Eu separei para que a gente acompanhe essa aula, e vocês têm até semana que vem para ler, até semana que vem, eu acho que até segunda. O primeiro capítulo deste livro, a escolha O Mundo de Sofia, né? Que é o romance da história da filosofia. Alguém já leu? Acho que eu já perguntei, vocês não leram, né? Alguém leu? Não. Não, a senhora só... Perguntei, mas não leu. Este capítulo, já mandei aí no WhatsApp, são 10 folhinhas pequenas, então é muito bom que vocês leiam, porque é muito interessante. E eu fiz uns exercícios lá, uns joguinhos divertidos para vocês lerem e responderem, tá? Este livro é uma história, quem escreveu foi Jostein Gaarder. Deixa eu aqui. Quem foi Jostein Gaarder? Quem foi, não, quem é? Porque ele é vivo ainda. Ele era professor de filosofia e escritor, nasceu em 1952 em Oslo, na Noruega. Alguém sabe por que eu pus essa figura para representar a Noruega? Alguém sabe o que é isso? Não? Que luz são estas? Um show que está tendo lá no Círculo Polar Ártico, né? Ninguém sabe. É a aurora boreal, é uma luz, um reflexo que aparece no norte, né, do planeta, só em algumas regiões, e a Noruega é conhecida por ter lindas auroras boreais, né? Eu acho que tem alguns outros países, mas a mais conhecida é na Noruega mesmo. E ela só aparece em determinada época do ano, então é uma coisa difícil de ver, de ler, de conhecer, né? E esse autor, a Juliana já saiu. Volta, Juliana! Ele era professor quando escreveu de filosofia e escritor, né? Quando escreveu esse livro. Esse livro foi tanto sucesso, foi best-seller em mais de 30 países durante o mundo, foi traduzido em não sei quantas línguas, que ele deixou de ser professor e agora faz muitos anos que vive como escritor. Se dedica principalmente à escrita infanto-juvenil, né? Então, neste capítulo que vocês lerão, neste primeiro capítulo, são colocadas algumas questões para a personagem principal, que é a Sofia, uma menina de 15 anos, e ela é impactada com algumas questões. A primeira questão é essa questão: quem você é? Quem é você? Ela voltou, Juliana, ela perante essa questão, né, ela vai lá diante do espelho e pergunta: quem é você? Para ela mesma, né? E daí ela percebe que ela não pode escolher quem ela é, né? Ela não pode escolher a sua aparência, ela não pode escolher seu jeito de ser, seu temperamento, as suas preferências, o seu intelecto, as suas emoções, seu modo de agir, sua expressão, sua vontade. E ela fica bastante intrigada com isso. Ela fala assim: as minhas amigas eu posso escolher, e a mim mesma não posso escolher. Claro que nós podemos escolher alguns aspectos da nossa vida, né? Porém, as nossas escolhas, eu acredito que são muito mais restritas do que aquilo que nos impõe, que a vida nos impõe, né? O que vocês acham disso?
Quieta. É. É assim, né? Porque eu vendo um vídeo do Karnal, Leandro Carnal, sabe quem é, não sabe? Ninguém já viu? Não. Leandro Carnal, ele é um filósofo, os filósofos dizem que ele não é filósofo, porque ele é um youtuber que fala de filosofia, assim como o Mário Cortella, mas o Mário Cortella é mais sério. Mas o Leandro Carnal tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. E uma vez ele falou que não gosta de coach, né? Porque coach fala que você pode tudo, que você vai ser quem você é e tal. Daí ele falou que o sonho dele é ver uma coach se jogar da janela e falar: eu posso voar, eu posso voar. Eu achei Mas é verdade, eu tenho uma amiga, o nome curioso. dela é coach, e ela atravessava uma brasa, assim, tipo, andava numa passarela de brasa, andando no fogo, descalço. Eu, gente, não acredito nisso. Quem Eu é? fiquei passada, e ela, quando terminou de atravessar os fogos, ficou gritando, não sei o que, eu consigo. Eu, nossa. Quem é ela? Tua irmã? Não, é a mãe da minha colega. Não. Então, eu acho que tudo a gente tem que ver dentro de uma perspectiva, né? A proposta é até interessante, mas tem limites para isso, né? A gente a, tem vários rituais que atravessam a brasa incandescente, né? Até umas religiões islâmicas, que lá na Índia e tal, islamismo, não sei, meu senhor, que eles fazem, eles pisam na brasa, meditam em cima da cama de pregos, mas voar não dá, né? Então, é interessante pôr esses fatos, frente a uma perspectiva, porque nós podemos muito mais do que a gente acredita que pode, né? A gente pode se superar em muita coisa, mas a própria existência humana tem limite, não é verdade? Eu queria ter 20 anos. Impossível. Impossível. Tem tantas mulheres que, como eu, queriam ter pelo menos a aparência de 20 anos. Daí fica pior ainda, você não ter 20 anos e querer ter a aparência de 20 anos. Daí fica o ET, né? Essas pessoas, por exemplo, que ficam aficionadas em mudar a aparência através de cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos, dá mais errado do que certo, porque tudo isso vai bem até um certo ponto, né? Depois disso, vira uma grande palhaçada, né? Então, eu acho interessante essa questão filosófica de quem é você, né? De quem somos nós, nesse sentido, de saber o nosso tamanho, saber que, sim, somos parte daquilo que nos formamos, daquilo que queremos ser, porém a grande parte que somos não depende da gente. E isso é bem interessante, de ver as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, mas também reconhecer as nossas limitações, né? É bacana, e a resposta, claro, está sempre no meio termo, no extremo. Eu não consigo aprender matemática. Consegue? A Caroline está chegando agora, eu acho que ela acordou. Caroline, seja bem-vinda, minha filha. Daí, vamos lá. Quando você se questiona quem você é, a pergunta seguinte é assim: você toma consciência da vida e você pergunta: onde eu estou? Nós humanos temos consciência da vida. Os animais não têm consciência da vida. Fizeram um experimento com cachorros, né? Cachorrinhos de casa, que quando o cachorro... Alguém aí tem cachorrinho? Cachorrão? Não.
Eu tenho Aqui uma tem pincher. 2. Ai, que legal. Olha a experiência que eles fizeram. Quando a gente chega em casa, o que cachorro faz? Pula na gente. Uma Pula. alegria imensa. Super alegre, né? Daí fizeram uma experiência que era assim. Os donos saíam, daí voltavam no final da tarde de casa. Daí os cachorros pulavam. Daí os donos saíam, voltavam daí 1 hora, os cachorros pulavam. Daí 5 minutos, os cachorros pulavam. Ou seja, o cachorro não tem a mínima noção de tempo e espaço, entendeu? Toda vez que você chega, o cachorro pula. Então, ele não tem essa noção de onde está, nem quem ele é, nem o tempo, em que tempo ele está, né? Ele só está, só vive, né? E o ser humano não, o ser humano tem essa consciência de estar vivo num determinado tempo, num determinado local, num determinado contexto. E decorrente a esta pergunta, essa consciência de vida, nós temos a consciência da morte. E uma coisa é intrínseca à outra. Não há como você ter consciência da vida sem ter consciência da morte, né? Essa consciência. Se eu vivo aqui agora, neste lugar, quando eu morrer, para onde eu vou? Essa questão é tão importante quanto a consciência da vida. Por quê? Eu só significo a minha vida perante a morte. Ou seja, a minha vida só faz sentido e só vai em determinada direção, só busco coisas, porque eu sei que ela é finita, porque eu sei que ela vai morrer. Quando a gente assiste esses filmes dos irmãos mortais, sejam vampiros, os Highlander, né? Esses personagens imortais, que eles não têm eles têm a certeza que não morrerão, se tornam bastante. A vida perde muito sentido. Tanto que parece que o desejo de qualquer imortal é morrer, né? Primeiro, porque as pessoas que ele convive em cada tempo vão embora, morrem e tal. Segundo, que não tem mais o problema dinheiro, nada, saúde. Então, a vida fica um tanto sem significado. Claro que a ficção faz isso por N motivos, mas é uma maneira da gente perceber o quão importante a gente significar a vida, porque ela é finita, ela é contextual, ela é naquele momento, naquela hora, né? Tanto que a gente fala que a gente só tem o hoje na vida, né? Nós não temos o amanhã, nós não temos o passado, a gente só tem exatamente o hoje, né? Faz sentido para vocês? Isso é papo muito arenoso. Morreu um professor do IFTO, acho que vocês não conheceram, o Lorival. Alguém conheceu o Lorival? Da administração? Não que me lembre. Lorival era um professor nosso do IFTO, lá do curso de administração, e era muito amigo meu e do Elion, que é o coordenador da administração. A gente ia trabalhar juntos e tal. Ele era um pouco mais velho que nós, tinha 60 e poucos anos, e morreu de Covid, né? Nossa, a Covid que trouxe pessoas próximas que faleceram, assim, nossa, é um impacto muito grande, ainda mais pessoas, sabe, que trabalhavam com a gente, essas coisas, nos deu essa chacoalhada, né? De ver a morte, de se deparar com a morte, né? Ele, assim como nós, tinha tantos planos, tantas coisas, e morreu, assim, de forma bem repentina, né? Vocês perderam pessoas na Covid ou não? Sim, eu perdi. não.
Quem, Juliana? Um tio. É muito impactante, né? Porque é muito rápido, né? Nossa, demais. Tipo, do jeito que ele era, ele tinha muito medo, sabe? Se protegia, máscara, álcool em gel, tudo ali direitinho. E aí, quando veio, foi algo assim, de repente, porque foi transferido, né? Ah, Graças a Deus, acho que não chegou a ser entubado, mas conforme a doença ela vai atacando os órgãos das pessoas, então começou a atacar os rins dele, ele teve que fazer hemodiálise, e ali no segundo tratamento da hemodiálise, ele não conseguiu resistir. Então foi algo repentino demais, sabe? quantos anos ele tinha? Eu não lembro, mas ele não era muito velho, não. Acho que se ele tivesse em 54, 55, era muito. Nossa, é muito impactante, é muito impactante. Não, e assim, ainda mais a Covid, eu tive Covid, só sei que tive porque fiz o exame, mas, quer dizer, eu não me sentia bem, perdi o sabor das coisas, mas não tive nem febre. Só que tiveram pessoas mais novas que eu, mais saudáveis, sei lá, até, e que foram muito rápido. Eu vi o depoimento um áudio de um médico, eu não sei se vocês chegaram a ver, 30 e poucos anos. Ele falava, meu, tô mal e tal. Daí o outro médico falava para ele assim, vai para o hospital, vai para o hospital. Não, eu tô monitorando minha oxigenação, né? Eu sei que ele chegou de madrugada, ele ligou para esse outro médico e falou assim, olha, eu estou indo para Emílio Ribas, que abaixou demais a minha oxigenação e tal. Chegou no Emílio Ribas, uma hora depois morri. Não, é muito médico, né? Sabendo todos os riscos e passa isso, né? Mas, enfim, então é a morte que nos dá significado para a vida, né? E quando a gente faz todo esse questionamento, a gente pergunta. Então, eu me deparo comigo mesma, questiono qual é a origem de mim, quem sou, de onde estou, me deparo com a consciência da vida, logo em seguida com a consciência da morte, e, claro, depois disso e o mundo? De onde veio o mundo? E daí é uma questão bastante sem resposta e bastante filosófica, porque no mundo, por exemplo, nós, no planeta Terra, no sistema solar, temos plena convicção de que nós viemos de algum lugar, de uma sementinha. Nós e todos, tudo aquilo que é vivo no planeta vem de uma sementinha, né? Uma planta, um animal, um pintinho de um ovo de uma galinha, nós de uma junção do esperma com ovo. Então, a gente sabe que veio de algum lugar, né? Não no sentido metafísico, mas no sentido físico mesmo. E o universo, de onde veio, né? Porque a infinitude do universo, que a gente não alcança, nos traz essa indagação, que é uma coisa que muito difícil ter uma resposta, né? Porque mesmo quando eles respondem, não, veio de um grande Big Bang, né? Veio de uma explosão aí, de um buraco negro, sei lá. Daí você fala, e isso de onde veio, né? Ou será que alguma coisa surge do nada? É possível pensar que algo surge do nada, né? Então, são questões que são muito profundas e muito importantes na nossa vida, porque não dá para viver sem considerar essas coisas, né? Parece que a gente, quando a gente esquece essas coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia, parece que a nossa vida fica muito mais limitada quando nós pensamos nessas coisas, né? Porque quando nós pensamos em todas essas questões, nós abrimos a nossa perspectiva da própria vida, né? Faz sentido isso para vocês? Alguém?
Já pensou nisso ou não? Como assim, professora? Pensou de onde vem, de onde vai, de onde vem o universo? Porque, às vezes, a gente acha que tem um impacto qualquer na vida, qualquer coisa, bom ou ruim, e supervalora aquilo, né? Claro. Mas quando você põe aquele fato em perspectiva, você fala, meu Deus, eu não sou nada, né? Ao mesmo tempo que eu sou tudo, eu não sou nada. Porque eu sou um ser tão pequeno frente às possibilidades de ser, né? Faz sentido isso para vocês? Tem alguém aqui? Eu já pensei assim, da onde que eu vim, assim, as pessoas e tal. Meu Deus do céu. Hoje eu tô que tô. Eu já pensei assim, professora. E aí, quando a gente pensa o quanto as coisas são tão grandes, sem ser a gente, sabe? As outras coisas, a gente se sente até diminuído mesmo. O que é que eu sou no meio disso tudo? Nada. Uhum. E tudo, né? Porque sem você não existe a tua vida, né? Sem a tua vida não existe nenhuma consciência de nada disso, né? Então, nós somos a pessoa mais importante do mundo e, ao mesmo tempo, não somos nada perante o mundo, né? Isso são questões bem filosóficas. As demais meninas estão dormindo, Maria Vitória, Natália, Ingrid. Acorda, amor! Nossa, menina. Vou fazer uma chamada. Farei uma chamada no meio da aula. Eu tô aqui, professora. Então, Eu também. corta. Não tem como não. Estou sem áudio, professor. Está sem áudio ou sem microfone, né? Está me ouvindo, Ingrid? Pelo menos? Sim? Não? Ah, ok. Não tem problema. Eu estou vendo o chat, tá? Participem pelo chat. Mas, enfim, essas questões são fundamentais para que a gente estruture a nossa vida, né? Então, lá, a Sofia, depois que ela vê isso, vocês vão ler lá para entender o que ela diz, ela fala, mas então, o que realmente importa na vida? Essa é a nossa grande questão filosófica, né? Qual é a real importância da vida? Aquilo que a gente está falando, eu e a Juliana, né? Nós não somos nada perante o todo, porém, nós somos o todo da nossa existência, né? Não há sentido algum sem a nossa vida, né? Não há nem de onde olhar este mundo. E daí, quando nós estamos nos buscando, a gente fica fácil entender que nós não somos o nosso corpo. Eu acho que chega uma certa idade, diz que o nenê não sabe, né? Ele nem sabe quem ele acha que a mãe é ele, que tudo, qualquer coisa que chegue perto faz parte dele, né? E depois chega com uma certa fase que a gente tem consciência que nós não estamos no nosso corpo. Nós não somos o dedinho, nós não somos a nossa carinha, o nosso corpinho, não estamos em nenhum lugar aí. E esses dias eu estava lendo um texto que eu achei muito interessante, que falava assim, que nós também não somos os nossos pensamentos. Olha que coisa louca, porque a gente acha que somos pensamentos, que somos a nossa mente. E esse texto, assim, a nossa mente é formada por pensamentos. E esses pensamentos, eles são estímulos daquilo dos nossos sentidos, né? Então, por exemplo, se eu estou olhando para a janela, vejo um passarinho, meu pensamento já
já relaciona aquele passarinho, alguma paisagem, algum lugar. Então, eu penso isso rapidamente, daí eu olho outra coisa, e o meu pensamento já é puxado para aquilo. Então, o tempo todo eu estou pensando coisas como estímulo de sentidos. Tanto que nós temos bastante dificuldade de nos concentrar, né? Não, agora eu só vou pensar na aula de filosofia. Não, a gente fica pipocando aí. Faz sentido isso para vocês? Luiz, Juliana, Ingrid, Maria Vitória. Eu não entendi assim muito. Quem falou? Professora. Tem como a senhora entendeu? explicar isso aí de novo, por favor? Sim. Eu não entendi muito. No Sim, caso do que pensamento. Nós sabemos que não somos o corpo. Faz sentido, né? Sim. Que a gente... Vou parar só um pouquinho aqui para poder ver você. Só parar um pouquinho, daí eu volto. O autor dizia assim, que nós não somos o nosso corpo. Isso faz sentido, né? Eu acho até graça quem quebra a unha e fica super deprimido, ou que viu uma ruguinha na testa, já tem que encher de botox para a testa ficar lascada. E isso é claro que nós não estamos no nosso corpo, né? Se a gente estivesse no nosso corpo, quem perde o dedo, a perna, sei lá, o braço, não seria, né? Nós temos consciência disso. Agora, esse texto que eu li falava que também não somos a nossa mente. E daí você fala, como não? Eu sou a minha mente. Daí ele fala, não, você não é a sua mente. Por quê? A sua mente funciona como uma enxurrada de pensamentos. Nós pensamos 1000 coisas o tempo todo. Não é, Juliana? E esses pensamentos, eles são fruto de estímulos dos nossos sentidos. Então, se a gente vê alguma coisa, a gente pensa. Se a gente come alguma coisa, a gente pensa. Se toca alguma coisa, a gente pensa. Então, é como se a nossa mente é uma panela pipocando pensamentos. Até aí dá para entender que a nossa mente funciona assim ou não? Entendi, é verdade. E aí, não pode falar, aquieta. não, pode falar. E aí, o que nós somos é alguma coisa que elege alguns pensamentos em detrimento de outros. Mas nós não somos a nossa mente com todos os pensamentos. Por exemplo, quem aqui já pensou em matar literalmente alguém? Atenção, eu também. Deus que nos perdoe, amém. Não, Juliana, e é exatamente isso. Você fala, não, agora eu trucido esse ser. Ai, Jesus, pelo amor de Deus, não. Exatamente isso. Nossa, e a gente vem com pensamentos que não nos representam o tempo todo, entendeu? O tempo todo. Você olha o namorado da amiga e fala, nossa, que gato. Não, Senhor, pelo amor de Deus, não pensei isso. O tempo todo a gente é pipocado por pensamentos que não nos representam. Mas, claro, são frutos da nossa interação, dos nossos sentidos, que criam contextos, então você pensa coisas mais absurdas, né? Até os nossos sonhos são muito loucos. Daí Freud explica que é lá o inconsciente, que a gente relaciona pessoas que não são reais, sei lá, um monte de coisa doida. Mas, ou seja, nós não estamos em todos os nossos pensamentos. Nós somos alguma coisa que está por trás do pensamento
que alimenta alguns em detrimento do outros, que se reconhece algumas coisas em detrimento de outros, né? Eu brinco que meu marido é Polícia Federal, né? E ele, toda vez que ele passa em um pedágio, aqui em São Paulo tem muito pedágio, toda estrada tem pedágio, ele fala assim, gente, imagine assaltar um pedágio. Daí ele pensa, tinha que pôr o helicóptero e tinha toda a estrutura de fazer um grande assalto no pedágio, né? Claro que cada vez que ele pensa isso, está focado em, sei lá, em desejo de ter mais dinheiro, que junta com aqueles filmes de ação que ele assiste, com toda a problemática de uma realidade que ele vive, do assalto, desses assaltos onde a Polícia Federal é chamada, essas coisas todas, né? Mas, claro, ele nunca roubou nenhuma borboleta, casulo de borboleta. Então, eu achei bem interessante essa possibilidade de nós também não sermos a nossa mente, assim como não somos o nosso corpo, mas somos alguma coisa que orquestra, que está por trás, está interagindo entre essa mente e o corpo. Tanto é que alguma de vocês, já que estamos só em meninas, teve cólica na menstruação? Ah, sim. Sempre. Sim. Já tentaram pensar em alguma coisa quando está com uma cólica terrível? Como retirar o útero em casa? Gente, frente à dor, nós só somos corpo. Porque o corpo, quando você está com dor, não adianta falar, eu vou mentalizar que não está doente. Você fala, está doendo demais essa coisa. Não, eu vou. Não tem jeito. Até o tempo do remédio fazer efeito, você não pense em outra coisa a não ser a dor. Ou seja, você sucumbe a ser corpo. Não tem jeito de ser. Da mesma forma, quando tá. Outro dia eu estava lendo e dormindo, e eu queria terminar o capítulo, e eu não conseguia. Então, eu falava, não é possível que eu não consiga terminar esse capítulo. E lia e dormia. Gente, é horrível, é horrível. Se eu tenho o mínimo controle, né? Então, é interessante a gente ter essa dimensão que nós não somos nada muito concreto, mas a gente é alguma coisa que está nesse meio, nessa interação entre corpo e mente, né? Daí, deixa eu agora colocar de novo a nossa imagem, a última aqui, compartilhar. Isso. Então, a grande pergunta é, qual o sentido da vida, então, né? Se nós somos insignificantes perante o universo, mas somos a coisa mais significativa perante a nossa vida. Se nós não estamos no nosso corpo, se nós não estamos na nossa mente, qual é o sentido da vida, né? Por que viver? E daí nós temos deixa eu pegar aqui. Ou não. Só um segundo. E eu vou passar esse vídeo para vocês, que é muito interessante. Vem para cá. Será que é isso? Só existe um problema.
Pronto. Esse. Esse vídeo, depois eu vou passar o link, tá? Só prestem atenção agora no vídeo, porque ele é bem bacana. Aqui. Eu não consigo compartilhar no mesmo site. Só existe um problema. Pronto. Aqui. Compartilhar. Filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Essa é a frase de abertura do livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus. É parte da ideia de que qualquer questão filosófica, por mais interessante, complexa ou importante que seja, só tem algum significado se primeiro resolvermos a questão do suicídio. Lembrando que estamos no Setembro Amarelo, um mês de combate ao suicídio. Nesse livro, Camus faz o mais nobre esforço analítico e filosófico para resolver essa questão. A proposta aqui não é dar um tapinha nas costas, nem uma boa sorte ou uma palestra motivacional. A ideia é se debruçar de verdade sobre o problema e explicar por que a vida vale a pena ser vivida. Fora o absurdo que é viver. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. O absurdo não está na existência do ser humano nem na existência do universo, mas sim no encontro entre o ser humano e o universo, e no conflito entre a necessidade que o ser humano tem de atribuir significado a tudo que existe e a incapacidade de fazê-lo nesse caso. Isso faz com que questionemos qual o sentido da vida e por que valeria a pena viver caso não exista sentido algum. Sabe aquele vazio no peito que sentimos de vez em quando, aquela falta de motivação ou direção no mundo? Então, é disso que ele está falando. Será que a resposta para esse absurdo é o suicídio? Já vou adiantar que não. Nós vamos entender o porquê. Para ele existem 3 opções: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a aceitação. O suicídio físico é o ato literal de se matar. Ao invés de resolver o problema, é só uma forma de escapar, e o ato em si só torna o problema ainda mais absurdo. Porque como acabar com a própria vida poderia resolver a questão principal da vida? Eu sei que pode ser difícil entender isso em momentos de desespero, em momentos em que a tristeza é maior do que a racionalidade. Praticamente todas as pessoas já contemplaram suicídio alguma vez na vida. Você não está sozinho. Mas é bom lembrar que o suicídio é normalmente uma solução permanente para um problema temporário. O suicídio filosófico é o que ficou conhecido como o salto da fé, quando uma crença religiosa, espiritual ou abstrata diz que a solução está além do absurdo. É importante entender que, para Camus, o problema não é crer em Deus ou ter fé, mas sim deixar de viver o presente por acreditar que o significado está no que vem depois. Seja no pós-vida, numa sociedade perfeita do futuro, ou em qualquer espécie de salvação que não encare o presente. Isso também não responde o problema. Para o filósofo, a resposta é a aceitação do absurdo. E para explicar isso, vamos falar sobre o mito de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo era rei de Corinto, perdidamente apaixonado pela vida e considerado o mais inteligente dos mortais, mas por enganar os deuses foi condenado a empurrar uma grande pedra até o topo de uma montanha, só para que quando chegasse lá, a pedra rolasse montanha abaixo e ele fosse obrigado a recomeçar o trabalho, por toda a eternidade. Mas por que essa punição nos parece tão trágica? Exclusivamente pela consciência de prestar um trabalho em vão, sem significado algum. Por isso, Camus diz que é durante o retorno à base da montanha que Sísifo mais interessa. É nesse momento que ele toma consciência do absurdo. Surge então um paralelo entre Sísifo e a condição humana. Subimos a montanha de segunda a sexta, descemos no fim de semana. Subimos a montanha durante toda a vida, para que tudo acabe no final. E se formos mais longe, subimos a montanha com humanidade, para que no fim o universo se reduza a nada. Como o filósofo diz, não é enquanto empurramos a pedra que contemplamos o suicídio. Assim, quando paramos para refletir sobre por qual razão vale a pena continuarmos fazendo isso. E não importa qual é o nosso trabalho, se gostamos dele ou não,
Uma hora ou outra, na descida da montanha, qualquer um pode entrar nesse questionamento existencial, tentando entender qual o sentido em continuar. Isso pode parecer desesperador. Mas para Camille, a própria consciência que nos fez questionar essa condição é o que nos salva dela. Se a vida é ou nos parece absurda, somos livres para criar o nosso próprio significado. Veja bem, não para encontrar um significado no universo, mas sim criar o nosso próprio e único significado. Ele diz: assim eu extraio do absurdo 3 consequências, que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Apenas com o jogo da consciência transformo em regra de vida o que era convite à morte, e recuso o suicídio. Conheço, sem dúvida, a surda ressonância que se estende ao longo desses dias, mas só tenho uma palavra a dizer, é que ela é necessária. Quando Nietzsche escreve, parece claramente que a coisa mais importante no céu e sobre a terra é obedecer por muito tempo e numa mesma direção, com o passar dos dias, surge daí alguma coisa pela qual nos vale a pena viver sobre essa terra, como, por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão, o espírito, alguma coisa que transfigura, alguma coisa de refinado, de louco ou de divino. Ele ilustra uma moral de grande discernimento, mas também mostra o caminho do absurdo. Obedecer à chama é ao mesmo tempo que é de mais fácil e de mais difícil. É bom, contudo, que o homem, confrontando-se com a dificuldade, se julgue de vez em quando. Pois então, por acaso o absurdo da vida faz com que a arte seja menos bela, a comida menos saborosa, o sorriso menos contagiante, a felicidade de quem amamos menos deliciosa, a virtude menos admirável, o sexo menos prazeroso? Não, não faz. Aliás, o próprio Camus diz: se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Então nos revoltamos contra esse absurdo e ousamos viver ao máximo, empurrando a nossa pedra metafórica, que para cada um tem um significado específico, com toda a vivacidade possível, e encarando de frente o momento presente. Criamos o nosso próprio significado, até na condição mais absurda, até na total ausência ou aparente ausência de sentido. E Camus termina o livro assim, abre aspas: cada átomo daquela pedra, cada lasca mineral daquela montanha repleta de noite em si próprio forma um mundo. A própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. Deve-se imaginar Sísifo feliz. E por fim, eu quero deixar uma frase para reflexão, ou melhor, uma fórmula. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Muito obrigado por assistir. O link do livro está na descrição. Comprando por esse link, você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E o link do meu Apoia-se também está ali. Deixa eu achar aqui. Bacana, né? Gostaram? Demais. Depois eu vou passar o PowerPoint, que vocês vão ter acesso para assistir com mais calma, né? Então, ele fala aí de várias coisas bem interessantes, várias questões filosóficas que são inerentes à própria vida humana, né? Primeiro, o absurdo da vida. Então, o próprio mito de Sísifo mostra esse absurdo, né? Porque como a gente só carrega pedra durante a vida inteira, para quê? Para que carregar tanta pedra, né? Para que tantas dificuldades, passar por tantas dificuldades na vida, sendo que quando chegar lá a pedra vai escapar, né? E a nossa vida é assim, né? Ele fala, frente ao absurdo, só tem 3 maneiras de enfrentar esse absurdo, porque a vida não tem lógica e não terá. Nós não temos uma perspectiva de achar o sentido da vida, de fato. Mas nós podemos dar um sentido à vida, né? Então, daí ele fala, frente a isso, essa impotência perante a achar o significado da vida, nós podemos cometer suicídio físico. Porém, isso, logicamente, é um absurdo. Por quê? Tirar a vida para resolver um problema da vida não tem lógica, né? E certo que, mesmo que a pessoa... Eu acho que a pessoa nunca se mata buscando resolver um problema, né? Ela se mata por uma extrema emoção de um momento onde ela não vê ali, naquele momento, saída, né? Mas, como ele mesmo diz, é uma solução perene para um problema
momentâneo, por um contexto, por uma questão muito pontual, né? Então, não resolve absolutamente o problema, né? O segundo, que eu achei muito legal, é o suicídio filosófico, que é a questão da religiosidade. E daí, é assim, ter fé ou ter uma crença faz com que a gente cometa esse suicídio filosófico? Não. Mas quando você coloca o dogma da crença numa perspectiva pós-vida como coisa mais importante do que a vida, perde todo sentido, né? As religiões bastante radicais, onde, imagine, toda a perspectiva de morte é que faz com que você não possa viver a tua vida. Então, ou tem que viver de um jeito muito restrito, porque para que não cometa nenhum pecado, para que possa alcançar aquela vida eterna, né? Então, isso é bastante ilógico também, porque você nega a vida para poder ter uma vida depois da vida. Então, não faz sentido nenhum, né? Igual, como fala lá dos muçulmanos, que vai morrer num mármore de fogo, ou que vai ter mil virgens lá na vida da além e tal. E nós, com os nossos dogmas religiosos também, né? Eu dentro da igreja, eu tinha um pastor na minha igreja, na Bethesda, que era o pastor Ricardo Gondim. E ele, 20 anos atrás, ele passou por um problema bem sério na família e tal, que a filha dele, sério o pastor, né? A filha dele arrumou um namorado, juntou com um namorado, teve um filho, estava lá fumando só maconhinha, essas coisas, e virou um trauma para o pastor ir para a igreja, aquela coisa de igreja mesmo. Quem vai à igreja sabe do que eu estou falando, né? E daí, agora, ele agora hoje mora nos Estados Unidos e tal, tudo bem, superou essas coisas, e ele fala que o maior arrependimento é ter amado a doutrina mais do que as pessoas. E é isso que a gente tem feito muito com a nossa religião cristã, né? A gente eleva a doutrina e mata as pessoas, né? A gente não, sendo que o cristianismo se baseia no amor ao próximo, e ela se perdeu todo esse sentido, porque, não, se for isso, eu não quero. Não, se for isso, não serve. Então, ela perdeu todo sentido, né? Ela deixa a nossa vida bastante restrita, né? Assim como deixou do pastor naquele momento da vida dele, né? Então, nem... Alguém de vocês é da igreja aí ou não? Só eu que fui da igreja. Ninguém? Professora, mas não de pastor, sabe? Eu sou católica. Legal. Uhum. Eu acho a igreja católica muito mais tolerante do que as igrejas essas renovadas, né? E ninguém mais? Só a Juliana vai na igreja? Fora que o Papa é uma graça, né? E ele melhorou, Juliana? Bacana. Melhorou, já voltou para casa faz um tempo. Ele estava no hospital, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mas as igrejas protestantes entraram bem nessa, mas também contextual. Imagine o que as igrejas já foram, nossa, de todos os jeitos nesse contexto, né? No contexto do mundo. E daí, ele falando desses dois suicídios, que negaram a vida nem de matá-la, nem por desconsiderá-la, que é o passo da fé, não faz o mínimo sentido,
mas sim aceitar o absurdo da vida. Daí é muito legal, porque você, por a vida ser absurda, você tem o direito a ser revoltado com esse absurdo, porque é revoltante que você não saiba de onde veio e para onde vai, e qual o sentido de você estar aqui, tem um monte de problema, um monte de coisas. Você usar da tua liberdade para dar significado à tua vida e à tua paixão. Daí, quando eu vi esse vídeo e estava pensando nessas questões, eu lembrei das Olimpíadas, né? Como os atletas significam a sua vida através de um esporte, que é uma coisa como outra qualquer da vida, né? Isso é muito legal, porque tudo que eles fazem passam a ter um significado à frente ao objetivo deles, que é ganhar uma medalha numa Olimpíada, ganhar uma coisa. Vocês acompanharam um pouco as Olimpíadas? Fernanda, Luiz, Juliana A, Juliana B, Natália, Ingrid, Vitória, Cássia. Viram? Muito legal, né? E daí, quando ele fala lá que a liberdade, que a felicidade é realidade menos expectativa, eu também pensei nas Olimpíadas. E eu acho que não é menos expectativa, é menos expectativa irreal, menos expectativa falsa. Por quê? Porque sem expectativa, você não dá significado na tua vida. Então, por exemplo, um atleta sem a expectativa de ir para a Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro, ele vai fazer menos, ele vai ser menos. Falar, nunca vou. Ele não vai ser um atleta de alta performance se ele não tiver essa expectativa. Porém, ao pensar na expectativa dele, tem que ser uma expectativa real, não uma expectativa falsa. Nós tivemos lá o Isaías, que ganhou a medalha de ouro no remo, e a Bia, que ganhou a medalha de prata no boxe. Os dois tinham a expectativa bem alta de medalha de ouro. E isso os levou para a final. Porém, ganhando o ouro ou ganhando a prata, eu acho que os dois também tinham a expectativa que poderia ter outro que ele também tivesse a expectativa e fosse tão bom quanto eles, ou melhor que eles, para tirar a medalha deles. Porque se fosse assim, a Bia ia jogar a medalha de prata fora, voltar para casa, se matar, e isso não faz o mínimo sentido, né? Então, você ter uma expectativa é válido, porém, ter uma expectativa irreal é um absurdo, né? E nós, durante a vida, nós temos várias expectativas que são irreais, né? Por exemplo, quando a gente tem uma expectativa que o outro seja apaixonado por nós. Isso é uma expectativa irreal, não que ele não possa ser, mas nós não temos nenhum controle sobre o outro. Nós não temos nenhuma inerência, não há nada em nós, nenhuma virtude que faça com que o outro se apaixone por nós. Da mesma maneira que não há nenhuma virtude no outro que faça nos apaixonar por ele. Às vezes tem meninos super bacanas, super legais, pessoas super de boa, que a gente adora como amigo, mas não rola nenhuma paixão. E às vezes tem uma tranqueira, que o mundo fala que é tranqueira, que lá no fundo da tua alma você sabe que é tranqueira, e você se apaixona pela tranqueira. Acontece isso com vocês ou não? Não, né? Vocês só expectativa boa. Não? Ninguém se apaixona. Não existe paixão. Hã? Tô aqui, foram embora. Tô sozinha. Existe paixão, professora, não existe a pessoa. Sempre tem. A gente, quando não tinha ninguém, se apaixonava por ídolos. E eu fico
imaginando, gente, esse negócio de viver jovem na pandemia. Deve ser um saco muito... desculpa. Deve ser muito ruim. Eu acho que vocês, em parte, sentem-se roubadas, né? Porque poderiam aí estar na balada da vida e estão mais restritas a essa balada da vida, né? Mas faz parte do meu show, né? Faz parte da vida. E é muito legal que, se vocês observarem nesse vídeo, depois eu quero que vocês retomem para ver, ele fala que o próprio Nietzsche, que é um pessimista, o Nietzsche é um pessimista, falam que ele tinha uma dor crônica, que ele tinha um relacionamento de culpa e de ódio e de amor com a mãe, diz que era um cara bem complicado, né? Bem complicado. E ele fala que o encanto da vida, né? Que a vida, com tudo de ruim, é muito boa mesmo, porque é a única coisa que a gente tem. Então, essa paixão é que nos leva a dar um significado à vida, né? E esta paixão, ela é fruto de uma revolta, de um exercício da liberdade, que nos coloca essa perspectiva de significar a vida. Daí, no livro O Mundo de Sofia, eu vi uma fala aqui de Goethe, daí eu soube que vocês leram um livro do Wolfgang Goethe, leram, né? Neste ano, no semestre passado, ou no primeiro ano? Alguém sabe me dizer? Eu vou falar qual é o livro. Não, professora, qual livro? Eu vou falar aqui, que eu anotei, porque o jovem... Werther, O Sofrimento do Jovem Werther. Isso! Leram? Ah, sim. Aham. E gostaram? Gostei. Final, ele se É engraçado falar sobre o suicídio, né? E olha o que Goethe fala aqui nessa frase, que é maravilhosa. Olha, vou até anotar aqui. Quem de 3 milênios, vou pôr aqui, quem de 3 milênios, não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, a mercê dos dias do tempo. Vou ficar um pouquinho essa frase. Olha que legal. Ele fala, quem de 3 milênios? O que é isso? Quem tem 3.000 anos de história? Porque na época ele tinha 3.000 anos de história. Hoje nós temos 5.000 anos de história. Não é porque ele viveu 100 anos atrás, sei lá, 1800 anos. Mas é porque se conhecia a história de 3.000 anos. Hoje a gente conhece a história de 5.000 anos. Então, quem tem esta história, né? Quem tem esta vivência, porque nós não temos só conhecimento da nossa vida, mas de toda a vida da humanidade, não é capaz de se dar conta, ou seja, de se dar significado para a vida, de se dar conta em todos os sentidos, filosófico, em sentido material, todos os sentidos, porque onde você quer que você esteja nesta vida, você tem experiência de homens que já viveram vidas parecidas, né? Em contextos diferentes, mas sempre com problemas parecidos, o problema da sobrevivência, o problema das paixões, o problema da perseguição, o problema... Nossa,
temos em toda a história todos os tipos de problema. Da injustiça, imagine aí as guerras, quanto alguns povos foram injustiçados, foram perseguidos, tudo. Então, nós temos que dar conta, pelo menos filosoficamente, a gente tem que dar conta, né? Da nossa vida, né? A gente tem que entender, seja qual for a nossa vida, né? Essa pessoa que não dá conta, ela vive na ignorância, porque ela ignora essa história da humanidade, na sombra, ou ela ignora, ou ela não liga. Isso é viver na sombra, é viver sem a luz, lá fazendo uma referência a Platão, né, no mito da caverna. E vive à mercê dos dias e do tempo, ou seja, só vive o contexto. Então, imagine a gente vivendo esse contexto do Brasil hoje, se a gente fala, nossa, eu não quero, é uma infelicidade, que o Brasil está isso, está aquilo, está lá. Eu desconsidero toda a história do Brasil e da humanidade. Quantos países... Nossa, o que era a Europa, final da Segunda Guerra, um continente arrasado, pobre, humilhado. Imagine. O que foi a Alemanha quando perdeu a guerra, moralmente humilhado, arrasado materialmente, com estigma, né, de ter sido o berço do nazismo, né? E hoje o que é a Alemanha, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Isso que ele fala, que só dentro de uma perspectiva filosófica que nós conseguimos dar um verdadeiro sentido à nossa vida. Estão acompanhando? Faz sentido? É um papo. E as outras pessoas estão dormindo, jogando? Faz sentido jogar aí sem prestar atenção na aula? Faz o mínimo sentido. Meninas, pode. Estou olhando o chat, ninguém me responde. Só a Juliana está nessa aula. Tá aí, Maria Vitória. Então, pensem nessas coisas que são muito, muito, muito interessantes. Então, voltando à nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Ok. Então, eu coloquei aqui, vou passar essa apresentação para vocês e falo para vocês lerem o texto e fazerem os testes. Os testes são 2 joguinhos, que são bem bacaninhos. Eu já fiz umas 3 vezes. E que é só para vocês verem aí, para jogar tem que ler o texto para saber do que eu estou falando. Então, é isto. Parei a apresentação. Meninas, dúvidas, questionamentos? Qual é o texto, professora? É o da garota lá, da menina que estava Sofia. Você mandou no grupo em PDF, é? Eu coloquei em PDF no WhatsApp. Isso. Que eu escaneei, porque eu não achei no PDF mais direitinho assim, já pronto. Eu escaneei o capítulo e mandei. Sim. E aí, gostaram da nossa abordagem? Como que estão? Bacana, bacana. Então, tá bom. O que eu quero que vocês façam? Como eu não tenho... Obrigada, bacana, Marisa. Como eu não tenho ainda o diário de vocês, Cássia, legal. O diário de vocês, eu gostaria que vocês colocassem o nome aí no chat, né? O nome de cada uma, para eu atribuir presença, porque não de vocês no Siguedu, que está a turma de sociologia, eles vão mudar. Pode ser? Colocar o nominho. Joia, joia.
E a aula que vem, quinta-feira, nós vamos falar sobre o conhecimento, né? Nesse caminhar aí da filosofia, as categorias de conhecimento. Fernanda, Ingrid, Natália, Cássia, Maria Vitória, Julianas, onde estão? Juliana C, Juliana S. Hello. Cutuque as amigas. Luiz. Ah, já foi Luiz. Juliana S, Juliana C. Onde está tu? Juliana, você estava aqui, não pôs o nome. Não pus no AVA, Fernanda, porque eu estou sem o acesso da turma de vocês no AVA. Eles estão corrigindo isso. Por isso que eu estou mandando no WhatsApp. Mas eu vou depois colocar no AVA esse mesmo. O texto e o PowerPoint e tal, e essas coisas. É que ainda eles estão corrigindo o AVA. Obrigada, Fernanda. A Juliana S. foi passear, o sentido da vida dela é ir passear em plena pandemia, esqueceu de nós, eu vou fechar. Juliana C, professora. A Juliana C, a Juliana S, pois é. Cutuca, Juliana! Ó, daí manda, quer ver? Daí manda um zap para mim. Ai, professora, eu estava aqui. Estava aqui aonde? A cabeça. Estava o corpo e a alma. Está lá, só ligar. Então tá, gente. Beijos, muito obrigada. Leia o texto, façam lá o exercício. A presença é dada aqui pelo chat. Depois eu vou fazer chamada em cada aula, assim que eu tiver. Eu acho que a semana que vem eu já tenho o tudo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Bom final de semana. Aproveitem. Vamos achar um amor bem grande para falar de seu, daí pense aí nas expectativas. Uma coisa bem linda. A Juliana, você vai ficar aí. Vou desligar. É que eu estava escutando a senhora falar aí das expectativas, eu vou me anotar aqui. Tchau, professora. Tchau, querida, tchau. Ai, parar de gravar aqui.